Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar do capítulo 106 de Shingeki, que saiu hoje traduzido, a tradução não oficial, porém já temos muito que comentar e já adianto que o capítulo trouxe sim várias respostas, porém também várias perguntas, e ele foi bem longo e com muito diálogo, muita informação, então senta, o vídeo vai ser longo, cheio de spoilers do mangá, então se você não quiser spoiler, cuidado, é melhor você sair desse vídeo. Sim, foi um capítulo com um longo flashback que a gente entende que foi com os pensamentos do Armin, porque ele narra certas partes, ele faz certos comentários, depois a gente entende por quê, com quem que ele tá falando e pensando sobre isso. Ao mesmo tempo a gente também teve respostas sobre então o comecinho desses 3 últimos anos em Parades, que a gente não sabe o que rolou, como que eles conseguiram entrar em contato com outras nações, como que este plano que culminou no ataque a Marley começou, aconteceu, a aproximação do Zeke com Parades, como que isso rolou. A gente foi começar a entender tudo isso agora. É claro que muitas dúvidas ainda ficam, mas tem uma dúvida que foi aparentemente respondida, que é onde estava Annie esse tempo todo. Vamos então comentar de tudo e já deixa aqui embaixo seu comentário do que você achou, o que você achou mais relevante que talvez eu não traga aqui pra esse vídeo com comentários, e curte aí que ajuda pra caramba, e se inscreve se você não for inscrito. Então agora a gente entendeu por que os navios que eram enviados por Marley a Parades nunca retornavam. Então, a princípio, o Eren estava conseguindo como titã interceptá-los, pegá-los porém não destruí-los, eles estavam capturando as pessoas de Marley como reféns. A gente vê uma situação em que um primeiro navio já tinha sido capturado, a Hanji tá inclusive com um dos soldados, Nicolo ali, mostrando pra galera: oi gente, vamos, vem cá, vamos tomar um chá, sejam bem-vindos a Parades. Aquele jeito animado, meio sarcástico da Hanji, ela tá super presente nesse capítulo, é muito legal a gente acompanhar a empolgação dela com as novas descobertas, mas a galera que chega de Marley tá nem aí pra Parades. Apesar de todo o perigo deles estarem sendo segurados por um titã ali do Eren, deles estarem realmente numa situação péssima, o oficial ali, o capitão do navio, ele continua insultando Parades, insultando Hanji, chamando eles de imundos, demônios, e tenta inclusive atirar na Hanji, não dá certo, ela fica até um pouco assustada, mas esse cara acaba sendo morto. Por quem? Por alguém de Parades? Não, pela Yelena. Lembra da Yelena? Aquela soldada infiltrada, então, que ajudou no plano em Marley, que a gente descobriu que ela era bem próxima ali do Zeke? Então, Yelena estava nesse navio, ela atirou no próprio capitão, ela e outro soldado que depois a gente viu no presente com a Hanji no dirigível também estava ali, e os dois conseguiram render a galera. A Yelena falou: aceita o seu chá, Hanji, vamos conversar. Olha pro titã do Eren e fala: queria muito te conhecer, Eren. Ela tá bem ali enturmada, sabendo de tudo, dos nomes e tal, e depois a gente descobre por quê. Detalhe aí que o titã do Eren lembrou muito o titã do Kruger, do Coruja, lá anos atrás nas praias de Parades, especialmente ele segurando ali o navio. Acho que isso talvez não seja à toa. Será que o Eren tá adquirindo alguma característica típica do titã de ataque? A gente não sabe exatamente qual é até hoje? Fica na dúvida no ar. Já a galera da turma 104 de cadetes, nessa época, ainda parecem muito com o que a gente se lembra no passado, né? Eles estão ainda jovenzinhos, com o mesmo jeitinho que eles tinham de toda a história que a gente assistiu, por exemplo, no anime até então, e eles estão ali acompanhando tudo que tá acontecendo, e é claro que todo mundo acha suspeito. 2 soldados que se viram contra os próprios marlenianos, a garota ali super alta atira no próprio capitão. O que que eles querem? Mas eles querem uma aproximação, vamos conversar, e eles conversam. Hanji, Levi estão presentes, conversando com Yelena, com este outro soldado, e eles apresentando então as histórias deles. E não só histórias a Yelena traz, ela também explica um pouco sobre o mundo, que deixa a Hanji ali meio eufórica, tentando controlar suas emoções, as suas dúvidas. O Levi faz um tss pra ela assim meio, ó, acalma aí, não mostra muito pra ela suas fragilidades, não, relaxa. A Hanji tenta se controlar na reunião, mas a Yelena mostra armamentos, tecnologias novas que eles têm, fala que eles estão investindo muito em aviões, e isso deixa eles bem assim perplexos, né? Nossa, aviões, ataques pelo ar, pelos céus, como que isso acontece? Por que então que eles têm essa tecnologia e nunca atacaram Parados pelos céus, o que seria muito mais fácil? Bem, Yelena apresenta então 2 problemas. Ela diz que o primeiro deles é porque essa estratégia de Marley de ao longo dos anos deixar Parades enclausurada, a galera dentro dos muros por causa dos titãs irracionais que eles largavam aos montes ali, aquilo se virou contra eles, porque virou ao mesmo tempo também a proteção deles. Eles não teriam nem onde pousar com os aviões, porque estaria cheio de titãs irracionais. O segundo ponto é que Marley tem seus problemas com várias outras nações inimigas, e portanto durante muito tempo eles nem sequer estavam olhando para Parades, eles tinham suas próprias guerras para travar. Esses 2 pontos somados faziam com que eles ficassem seguros de qualquer ataque aéreo. Lembrando que por causa de Parades, Marley perdeu suas principais armas, ou teve elas vencidas. Blindado foi vencido, Bestial foi vencido, o quadrúpede estava lá, não conseguiu fazer nada, Mandíbula conseguiu ser resgatado, mas a princípio tinha sido capturado por um Eldiano ali das praias também, e Colossal e Titã Fêmea estavam então capturados por Parades. Quer dizer,
que situação ruim que Marley estava, então, cheio de seguranças, portanto, um ataque frontal, um ataque direto não é exatamente o que deveria ser feito naquela hora. Mas aí Helena bem observa e fala, mas agora a gente tá tomando um chazinho tranquilos na frente das muralhas, quer dizer que vocês acabaram, aniquilaram com todos os titãs irracionais que estavam soltos por aí, né? Incrível, muito legal, mas não, ela garante que Marley não sabe que isso aconteceu, não sabe naquele momento que eles conseguiram fazer a limpa nas praias. E pensando que existem nações que estão contra Marley, a Helena fala que faz parte de uma delas. A terra natal dela foi aniquilada por Marley, eles foram capturados e tornados soldados. Só que dentro ali do exército, ela conheceu uma figura que a encantou, deixou maravilhada, que era chamada de demônio pelo resto do mundo, mas pra ela era um deus. Zeke Yeager, o titã bestial, tem um painel assim enorme do Zeke em pé na frente do pequeno barquinho dela no mar e tal, e mostra que ela ganhou uma grande admiração por ele mesmo, e parece que o Zeke criou uma facção anti-Marley, que ela faz parte, que ambos ali fazem parte, e que parece que o objetivo é conseguir a liberdade dos Eldianos. Simples assim. Só que a minha dúvida que fica é, como que o Zeke consegue pegar essas pessoas para a facção? Ele simplesmente vai soldando as pessoas, vendo quem possivelmente pode se virar contra Marley, mas como que ele garante que a pessoa vai ficar realmente fiel? Como que ele se abre a isso, se expõe dessa maneira? Fica muito ainda no ar como que ele constrói essa facção, como que ele lidera e como que ele conseguiu ficar nas sombras, aparentemente sendo tão abertamente contra Marley. E bem, Zeke então, líder da facção anti-Marley, simplesmente gostaria agora de fazer um acordo com Parades, e é esse acordo que a Helena apresenta para eles e que Rand também depois vai apresentar para o resto dos oficiais de Parades quais seriam os termos, quais seriam as condições, as contrapartidas e tudo. Zeke então queria ser aceito por Parades, ele quer encontrar o seu jovem meio-irmão Eren Yeager, que tem o Titã fundador. Eles garantiriam então informações e tecnologias das mais modernas para Parades. Os soldados ali da facção anti-Marley seriam intermediários entre eles de Parades e outras nações, o que seria muito útil, né, para eles fazerem comércio, contatos talvez ali de parcerias para futuras guerras. A gente não sabe se eles realmente entraram em contato com outras nações também, isso não foi explicitamente mostrado ou falado nesse capítulo. A gente não sabe, por exemplo, se eles entraram em contato com os asiáticos, não temos essa resposta ainda. Eles ainda dizem que não há garantia de que todos eles sobreviverão, mas que a prioridade dessa missão é a sobrevivência dos Eldianos. É claro que a maioria ali que tá ouvindo, os oficiais, são contrários, abertamente, completamente contrários. Como que eles vão se aliar agora ao cara, ao Titã Bestial, que era o inimigo deles declarado, que quase aniquilou totalmente a tropa de exploração, que transformou uma vila inteira em titãs irracionais a troco de nada? Como que eles vão confiar nesse cara? Mas aí a Rand ainda fala que existia um outro ponto, um tal plano secreto. E esse plano secreto só seria divulgado quando todas as propostas fossem então aceitas, quando tudo fosse cumprido. E esse plano secreto envolvia unir dois titãs essenciais, o titã fundador, que é o titã que está com o Eren, e um titã com sangue real, porque essa união poderia ativar então a coordenada. E aí, gente, temos talvez a explicação oficial do que rolou de Eren e de Nefrits. Não foi porque ele entrou em contato com alguém com sangue real, ou porque ele poderia engolir, encostar a mão com ali a história e tudo ficaria ok. Parece que ele tem que estar em contato com um titã com sangue real. Portanto, se fosse com a história, o que possivelmente poderia ser, ela teria que estar transformada em titã, irracional ou não, mas em titã. Não daria pra ela ficar de mãozinha dada como humana com o Eren, pelo que a gente entendeu até agora. Nessa hora, o Eren se coloca, se pronuncia e fala, eu acho que essa parte é verdade sim, porque realmente eu consegui ativar a coordenada quando eu encostei em uma titã, que era titã, pelo que eu me lembro das fotos que eu vi do meu pai e tal, da Dina Fritz, que tinha sangue real, e foi assim que eu consegui usar a coordenada. Eu só não contei até agora, diz ele que não falou isso pra ninguém, não falou esse detalhezinho pra ninguém, porque ele pensou que às vezes poderia ter surgido a possibilidade, a ideia de transformarem a história em um titã irracional, e isso ele não queria. Por isso ele deixou essa informação obscura, guardada, mas o que o Zeke tá falando faz sentido, portanto devemos confiar ou devemos aceitar? A gente vê que eles acabam aceitando as condições, os planos vão se encaminhando, as coisas vão sendo feitas de acordo com o que o Zeke tinha planejado. A Helena ajuda na armadilha e quando outros soldados e navios marlenianos se aproximam de Parades, para que eles fossem atraídos, até mesmo o Armin como Colossal participou dessas armadilhas, e aí a gente vê mais uma vez o titã do Armin como Colossal
realmente mais magro do que era do Bertolt e com aquelas partes internas aparecendo. Parece que isso não é algo apenas com eliminação total de ali vapor, é uma característica realmente diferente do Titã dele. E pelo que a gente vê do Armin nessa época, dos pensamentos do Armin sobre essa época, ele estava muito empolgado, as pessoas estavam muito empolgadas com todas as novidades, com todas as descobertas sobre o Novo Mundo, com esses planos que iam dando certo, eles conseguiam capturar soldados de Marley e até usar alguns deles para os próprios planos. Levi, que colaborava com os planos ativamente, porém parecia ter qualquer e todo desprezo para com esses marlenianos, ele recebia todos eles e dizia: vocês têm duas opções, ou vocês, né, colaboram aqui com o que a gente quer, vocês vêm aqui tranquilinhos e calminhos, ou vocês voltam nadando pra Marley, que basicamente é ou vocês morrem afogados, e é isso aí. Mas com tudo isso, o engenheiro de Marley acabou ajudando em construções de novos projetos, construções de trens, a gente vê ele interagindo de uma forma amigável com a Randy, a gente vê que o próprio Nicolo lá, o soldado que a princípio foi capturado pela Randy, exposto ali no penhasco ali na praia e tava xingando todos os demônios, ele começou a ser o cozinheiro da galera, ele faz frutos do mar, o que ninguém ali conhecia, afinal de contas eles estavam em muralhas antes, eles nunca tiveram contato com o mar, portanto não conheciam frutos do mar. A Sasha fica eufórica, fica ali delirando com a comida, o Nicolo fica até meio assim tímido de ver a empolgação e a alegria, a gratidão dela com aquela comida maravilhosa e pode comer com calma, tem mais. E é muito legal você ver que nesse período realmente foi algo, uma interação interessante, positiva e otimista. Até mesmo a interação entre Armin, Mikasa e Eren estava boa ainda nessa época. Eles estavam muito semelhantes ou iguais ao que a gente via desde o começo da história. Tudo estava correndo bem, mas os pensamentos já estavam começando a ser diferentes. A gente vê ali o Armin comentando que talvez ele vendo que eles estavam conseguindo se aproximar de marlenianos, conversando e ficando até amigos de pessoas que inicialmente achavam que não tinha jeito, um era demônio, o outro era assassino, não teriam como ficar juntos, mas deu certo. Então será que não tinha uma solução mais diplomática, mais amigável, que não uma guerra, que não uma ameaça de que vamos destruir o mundo todo, vamos fazer um terremoto com esses vários titãs das muralhas? É preciso vencer pela ameaça, pelo medo? E aí o Eren fala, não tem desentendimento pra gente quebrar, não tem o que fazer, não tem outra opção, porque pra eles nós somos demônios, pro resto do mundo a gente tem que morrer. E o que a gente tem que fazer é se prevenir e fazer de tudo para que isso não aconteça. Não tem outra opção. Então a gente já vê que nessa época, Eren e Armin estavam começando a pensar diferente, se desconectando um pouquinho, a Mikasa ali no meio. Outro detalhe interessante dessa descoberta do Novo Mundo é que a Sasha ali, totalmente, realmente ignorante ao resto da existência de outras pessoas, de outras raças, de outros povos, pergunta pro Copon, eu não sei como é que fala, mas aquele outro soldado que depois a gente vê no dirigível, por que a pele dele é negra, por que é diferente? E ele fala uma ideia meio criacionista sobre isso, sobre tudo. O criador de tudo fez ele assim como fez os titãs, os descendentes de Ymir, e dá a entender que ele acredita que esse criador, que ele chama de Deus, seria o ser que entregou a Ymir os poderes de titã que ela teve, que iniciou isso tudo. É uma ideia criacionista, que aí totalmente criacionista no sentido bom, né, que a gente tinha demônio, ciência e agora temos Deus, sobre a ideia de onde surgiu o titãs. O que vocês acham disso? Eu acho também que não vai ser bem por aí. Acho. Saindo do flashback no presente, a gente vê então Sasha morta. Foi isso que aconteceu, foi isso que foi um dos resultados do plano, então, que aconteceu em Marley. E Armin, ao mesmo tempo, pensando ainda, será que não existia outro caminho, não existia outro meio, evitar que esse tipo de coisa acontecesse? Fala que tiveram, então, 8 funerais pra galera de Parades que morreu, incluindo a Sasha. E aí ele comenta, e a gente vê depois com quem que ele tá comentando isso, que ele queria entender o Eren mais que qualquer um, mais que a Mikasa. Que ele foi e apoiou os planos do Eren, mesmo que ele tivesse partido querendo fazer tudo sozinho. E a gente vê por uma imagem que não sabemos ainda por que o Eren decidiu fazer isso, a gente não teve a perspectiva dele. Espero que em algum momento a gente tenha, não sei se ele se articulou, falou com o Zeke, o que aconteceu, mas a gente vê que eles receberam então cartinhas do Eren avisando que ele partiu pra Marley, o que ele ia fazer e a ajuda que ele ia precisar de Parades. E por mais que o Armin quisesse entender o Eren e tivesse se colocado como uma pessoa que entendeu, a gente até percebe isso pelo diálogo que a Randy tem com ele lá no dirigível, em Marley, de que o Armin aparentemente tomou as rédeas e falou, não, vamos confiar no que o Eren disse, era a única opção que o Eren deixou. Porque as opções eram, ou a gente abandona o Eren em Marley à própria sorte, não vai lá no resgate dele, não faz nada, ou a gente vai atrás dele e faz o que ele pediu. Ele deixou ele sem saída, porque deixar ele em Marley morrer não era uma opção, na verdade. Então não tinha o que fazer. Mas ele sofre por isso, porque ele queria concordar com um amigo, mas ele na verdade não concorda com o que aconteceu. E aí ele pensa, foi assim que aconteceu com vocês, não é?
Annie. E ele tá lá, olhando pra ela. Que tá olhando pra ele? Não. Tá dentro do cristal. Ainda. Como muita gente desconfiou, como a gente desconfiava, pela reação do Eren em descobrir lá em Marley que o cristal, como o da Annie lá da Titã Martelo de Guerra, podia ser rompido de alguma forma quando o Mandíbula consegue o romper, tudo isso indicava que realmente o cristal continuava ali intacto. E é assim que tá. Claro que ficam respostas, né? Ela tá lá ouvindo Armin. Armin ficou ao longo desses anos todos desabafando com a Annie. Ela tem consciência do que tá rolando ao redor dela, se a gente considerar que a Titã Martelo de Guerra tinha num cristal igual ao dela. Mas ela tá lá pensando o quê? Ela fica sempre ali, nunca se descongelou e o corpo dela fica exatamente igual. A gente sabe que o corpo de pessoas que têm poderes de titã se regenera, mas ela não precisa fazer mais nada. O fato é que ela tá ali, aparentemente tá ali desde sempre, desde 4 anos antes. Muitas respostas ainda não foram dadas. O que o Zeke quer de fato? A gente vê ele ali dentro de Parades depois com o Levi. Levi claramente despreza ele. Levi tá seguindo os planos, tá esperando finalmente o plano secreto ser revelado, mas ele fala o tempo todo para Zeke. Parece que ele toma conta do Zeke ali particularmente. Que, se não for agora, daqui a pouco ele vai fazer picadinho do Zeke assim que o plano entrar em ação e não precisarem mais dele. E o Zeke age tranquilamente, não sofre, não tem medo. Teoricamente ele tem apenas 1 ano de vida. É por isso que ele não sofre? Ou tem algum outro motivo? E ele agora vai revelar o plano secreto, já que tudo rolou como ele queria. Mas ele precisa encontrar com Eren e Aegar pra isso. E qual será esse plano secreto? Eles vão dar a mão e vão libertar todos os titãs? E é isso que o Zeke quer? Destruir todas as nações? Ou, não sei, eu sinto alguma coisa dentro de mim de que Zeke e Aegar ainda parece infiltrado, ainda parece cheio de mensagens subliminares. Não entendo se ele tem um plano secreto, se a facção anti-Marley é de fato só anti-Marley, se tem algum outro propósito, ou se apenas ele sabe de um propósito único que ele criou quando criança ou ao longo da sua vida? Não sei. Este personagem continua ainda muito nebuloso. Será ele o Big Boss, o super chefe dessa história? O super vilão? Que ele será o chefão final? O que tá rolando? Lembrando que a gente não teve a confirmação se Eren realmente está com o Titã Martelo de Guerra ou se ficou com Mandíbula, nada a esse respeito. A gente só sabe que o Eren tá ali focado, sabendo que ele precisa vencer e pra vencer ele precisa lutar e ele vai lutar até o final. Que Mikasa tá sofrendo muito com o que aconteceu, ela ali no túmulo possivelmente ou da Sasha ou perto da Sasha pensando que eles precisam vencer porque pra sobreviver isso é necessário, mas ao mesmo tempo ela, Eren e Armin estão pensando cada vez mais diferentes, os caminhos cada vez mais separados. A gente termina o mangá inclusive com este pensamento de que os caminhos estão cada vez mais ficando separados, impossíveis de se cruzar. E será que a gente está falando também de Zeke e Aegar? Zeke e Aegar está ali consoante, está perto e pensando igual a Parades, aos Eldianos, ou tem alguma outra ideia? Não sei. Eu tenho o sentimento de que alguma coisa está escondida ainda. E Annie, vai ficar presa naquele cristal ainda? Vai ficar pra sempre servindo de oráculo do Armin, de ali confessionário do Armin, e ela não vai fazer nada? Agora que ela soube o que aconteceu com a sua terra natal, não sabe o que aconteceu então com o seu pai, ela vai ficar ali pra sempre? Agora ela vai agir? Tem o Zeke e Aegar lá dentro agora. Será que agora ela vai tentar falar com ele? O que vai acontecer? O que vai rolar? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Esse foi um capítulo bem denso. Ainda bem que os spoilers fake aí que estavam rolando de Levi tá com uma doença incurável e vai morrer, pelo menos até agora não se confirmou. E também não tivemos Zeke e Aegar cuspindo sangue como algumas pessoas acharam que ele estava cuspindo. Não tá, apesar dele estar no seu último ano aí de vida como titã, não tá demonstrando nada como o Eren Kruger uma vez demonstrou pra gente. Na verdade, o Eren Kruger foi o único que demonstrou esse tipo de fragilidade. E com esse vídeo enorme, que mesmo que eu corte vai continuar enorme, eu finalizo aqui os primeiros comentários do capítulo 106. Teremos mais vídeos comentando mais detalhes, mais coisas. Deixa aqui embaixo o que você quer que eu comente mais particularmente. Eu gostei muito desse capítulo porque ele conseguiu mesclar flashback com algumas explicações, não são todas que a gente precisa, mas são algumas importantes. Mostrou a Annie, mesmo que seja um pouco frustrante que ela apenas continue lá no cristal eternamente intacta, e também nos deixou mais perguntas e algumas expectativas sobre o futuro. Então deixa aqui embaixo sua impressão, curte esse vídeo se você ainda não curtiu, porque este capítulo merece essa curtida. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito e sempre rezando para que este vídeo, como todos os próximos, não tenham mais strikes. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!